etapa, uma nova forma de lidar. Oi, lindona, tudo bem contigo? Oi, tudo bem? Tá me escutando? Tô te ouvindo e te vendo super bem. Ó, eu vou posicionar melhor aqui, porque normalmente quando entra o convidado, aí o Instagram divide aí o espaço, mas eu tô te vendo e te ouvindo bem. Agora, Aí, agora Isaac, travou. deu? Foi? Foi. Vamos ver, vocês estão me vendo e me ouvindo bem aí? Esperar só dar uma Tá travando acalmada. pra mim, agora eu não tô te escutando. Aí, vamos ver se volta. Agora sim, Volta, volta. Foi. E olha que eu ainda escolho fazer foi. 6h25 aqui, ó. Porque é um horário melhor, né? Menos intenso aí no Face. Mas vamos lá, dona Jaque. Vamos falar um pouquinho sobre superação? Vamos? E vamos lá, né? Primeira coisa, gente. Eu fiz uma live com a Jaque. Quando é que foi aquela live que a gente fez aqui, Jaque? Lembra? Eu tava resgatando, foi em fevereiro. Fevereiro. E hoje nós Uhum. estamos em abril. E eu lembro que quando ela chegou aqui, ela falou assim: Olha, vai ser a primeira vez que eu faço isso. Foi mesmo. Vai ser a primeira vez. Mas eu topo o desafio. Nem que seja para mostrar que eu posso fazer isso pela primeira vez. E me fala um pouquinho assim, né? A Jaque é psicóloga, ela vai falar um pouquinho do trabalho dela. Mas principalmente assim, Jaque, quando a gente tem, né, um desafio como esse, que é a ideia da superação, que é a ideia da exposição, que é a ideia de enfrentar o que as pessoas pensam sobre nós, o que você acha que são os elementos mais importantes, assim, para que a gente possa superar e, de fato, fazer isso aqui, ó. Estar não só uma primeira vez, depois ela deu prosseguimento, ela vai contar um pouquinho disso. E mais ainda, tá aqui de novo. Como é que é? Como é que tem sido essa jornada de olhar para o desafio e como acho que a Amara colocou ali agorinha, né? Uma coisa que a gente sempre fala aí dentro do VDC. Se eu estou com medo, com frio na barriga, eu vou fazer com medo, vou fazer com frio na barriga, mas eu vou fazer. E é isso que importa. É verdade. Então, é, na verdade, a quarentena foi difícil para todo mundo, né? Uhum. Então, como nós somos seres humanos, né? Além de psicólogos, nós somos seres humanos. Sim. Que bom por Eu, isso, né? eu senti também na primeira semana o baque, né? O que, que a gente vai fazer, como que a gente vai fazer, enfim. E aí eu estava resgatando isso até para contar um pouquinho para vocês nesse levantamento dessa minha quarentena e justamente isso que eu fiz, assim, quais foram os desafios, o que, que eu enfrentei, o que, que eu fiz de diferente para passar esse processo, né? Para Uhum. continuar passando, enfim. Uhum. Viver, Então, né? é, primeiro, eu acho que assim, né? Estamos com a Rosane, né? Não sei se mais alguém aí, mas eu tô acompanhando o negócio. Então, como a Rosane trouxe muito isso, vamos se reinventar, né? Ela pensa muito nessa questão de ajudar os alunos. Então, nesse momento de crise, ela parou tudo, refez o calendário dela e nos posicionou nesse momento, né? É. Te seguindo continua sendo, né, inspiração para continuar esse processo, né? Então eu separei, né? A gente falou até ontem, a gente teve uma A aula e consultoria, né? Uhum. eu falei justamente sobre a live e eu falo que eu tenho que ter o roteirinho, né? Então tá aqui o meu roteirinho, ó, Que atrás das gracinha. câmeras. Eu gosto de papel também, gosto de Show! anotar, enfim, tá ali o meu Show! roteirinho. E aí eu trouxe, primeiro eu queria me apresentar um pouquinho para quem não me Sim, conhece, porque a Rosane fala muito sobre isso, está sempre entrando gente nova, né? sim, sim, Então, eu sou psicóloga aqui na cidade de Palhoça, em Santa Catarina. sim. Eu me formei em 2009, só que eu já fui pro RH, né? Comecei em estágio em RH e fui pro RH, então eu fiquei 10 anos no RH. É, Depois eu comecei a conciliar com a clínica, estou há 5 anos na clínica, e aí comecei nesse conciliar RH e clínica, fazer tudo junto, enfim. Até que 2 anos eu resolvi ser mãe, e aí eu falei, não vai dar. Não vai dar Uhum. RH e clínica junto, é muita coisa. É. E aí eu Horário falei, alternativo, trabalhar à noite, não sei o quê, né? isso mesmo. Eu falei, eu vou ter que optar. O que tu falou hoje na live de manhã, né? Para que eu me formei, né? Qual era o Uhum. meu objetivo? Eu me Uhum. formei para ser psicóloga clínica. E aí eu Uhum. gostei do RH, gosto, me Sim. apaixonei, enfim.
Mas o meu foco era esse. E aí, quando eu decidi ter minha filha, eu falei, esse é o momento, né? De Então, resgatar isso, né? Isso. Então, praticamente, eu realizei 2 sonhos juntos. Sonho de ser mãe e sonho de tornar a minha profissão aquilo que eu desejava, né? Sim. Então, 2 anos que eu decidi, não, agora eu vou ficar só com a clínica. E aí, nesse período, eu encontrei a Rosane, né? Em 2018, encontrei a Rosane. Eu sou da turma 2, então, assim, logo que ela foi já divulgando, eu já fui atrás. Porque, para mim, aquela questão de sair de um RH com salário fixo, como é que eu ia me estabilizar numa clínica, né? Então, a Rosane me fez esse caminho, né? Fez eu pensar nesse caminho. Então, nessa semana, ela falou sobre isso também na live, da questão do financeiro, né? Da reserva financeira, né? Sim. Então, hoje, por exemplo, entrar na quarentena hoje, além da gente ficar assim, o que eu vou fazer, eu consegui me estabilizar pensando que, opa, eu tenho uma reserva financeira. A Rosane me fez, né, me ensinou a fazer essa reserva financeira e ela tá ali. Então, assim, se eu não der conta do restante, né, que a gente tá fazendo outros movimentos, a minha reserva tá ali por um tempo e ela vai me ajudar. Então, um dos primeiros pontos foi esse, né? Já que eu fico tão feliz em ouvir isso, sabe? Porque, assim, gente, ontem, foi a live de ontem, né? Eu falei desse assunto e eu até brinquei. Não é um assunto gostoso. Porque, querendo ou não, educação, do mesmo jeito que educação emocional, né? A gente não aprendeu na escola. Sim. Educação financeira também a gente não aprendeu. E aí a gente foi e passou aqui pela universidade. E na universidade a gente também não aprendeu a educação financeira. E a gente entra no mercado que não é romântico, né? Eu brinco aqui toda vez, não é romântico, é um mercado cheio de desafio. É um mercado no qual a gente precisa conciliar a técnica, o atendimento, a administração, que é a gestão, e, lógico, a divulgação. Com esses 3 pilares aqui, a coisa vai. Vai perfeita? Não, porque às vezes tem a quarentena no meio da história. Mas vai, né? Mas vai melhor se a gente tem isso aqui mais estruturado. E é tão lindo olhar para isso e ver assim, poxa, que bom, né? Que você não só ouviu o que eu ensinei, mas você fez a tarefa de casa. E quem fez a tarefa de casa, e lembra, ontem eu até falei isso, e naquelas aulas sobre gestão de crise eu tenho falado bastante isso, né? Eu não tô aqui para cutucar, não tô aqui para apontar o dedo e falar, tá vendo? Fez aí, tá vendo? Não. Eu tô aqui para dizer que isso sirva de alerta, que isso sirva de aprendizado. E que esse aprendizado não seja só para agora, porque às vezes a gente está assim, ó, não, a pandemia, né, a crise, o vírus, o sei lá o que aí, tudo isso vai passar e com fé vai passar mesmo. Mas e o que vai vir depois? Será que a gente vai esperar outra pandemia, nós na psicologia? Será que a gente vai esperar outra pandemia para entender que a gente precisa se reinventar, que a gente precisa criar modelos novos, que a gente precisa ter mais flexibilidade, que a gente tem que se adaptar mais rápido às mudanças do mundo? Será que a gente precisa de mais uma dessa para acordar e ver esses princípios na prática? E eu acho que é um pouco disso, né? Que todo esse emaranhado de conteúdos, a gente tem feito algo bem intenso mesmo, mas com essa sensação de... Hoje de manhã eu ainda brinquei, né? E é uma realidade de acorda, né? Sim, acorda, gente, acorda. Porque é real. A vida vem aqui e às vezes ela atropela. E às vezes não é só porque veio uma crise externa imensa. Existem as nossas crises internas. Eu falei para vocês, né? Nos 2 primeiros dias, Jaque, eu fiquei parada. Eu falei, o quê? Tipo, esse não é o mundo que eu conheço. Que mundo é esse? Que jeito é esse? Ficar em casa fechado, não pode sair. Isso não é o mundo que eu conheço. Eu me senti literalmente aquela ideia assim, tipo, poxa, eu tô um peixe fora d'água, cadê o oxigênio? Cadê tudo? E é uma rotina que a gente tem que reinventar, né? Mesmo, né? Sim. Ó, eu tô até com a minha aqui, ó. Gracinha! Fica aqui do meu ladinho, que eu fiz de novo. Essas pessoas apegadas ao papel é bonitinho demais, minha gente. Eu tive que reinventar a minha rotina. Também, tudo bem. Mas um papelzinho escrito é bom, post-it de cores variadas. Eu adoro. Eu tive que reinventar minha rotina, então imagina, né? Eu tenho uma filha de 2 anos.
Sim. Eu tenho um consultório, eu tenho o meu esposo, né? Ele Sim. também trabalha como autônomo, então a gente teve que reinventar a nossa rotina, né? Uhum. E não é fácil, não é fácil. Então, assim, Uhum. coisas que eu tive que, né? Um dos desafios, por exemplo, foi como é que eu ia fazer atendimento online. Eu não sei como é que Sim. foi bem os períodos de vocês, mas aqui em Santa Catarina, a gente parou no dia 18 de março. Foi a mesma coisa E aqui. aí, então, o que aconteceu? Eu comecei, eu tenho que pensar como fazer. Eu já tinha feito atendimento online. Eu tinha Uhum. umas pacientes que faziam comigo, foram morar em outros estados, a gente tentou o atendimento online, mas depois eu mudei meu foco e eu estou muito na área infantil. E aí que veio o Sim. desafio, entende? Como é que eu vou Sim. fazer terapia Adaptar online isso, né? infantil? Uhum. Porque a criança é muito no lúdico, muito na Uhum. brincadeira, muito no jogo. Então eu tive que ir atrás, correr atrás, né, de ideias, de jogos, de Uhum. criatividade para a gente fazer online. E o que eu entendi nesse processo, né? Que eu tenho perfis diferentes de crianças trabalhando. Sim. Então, Sim. algumas eu consegui que ela sentasse e fizesse. Outras ela faz andando pelo quarto onde ela tá, Sim. né? E aí ela Sim. vai, leva o celular e eu vou junto acompanhando. E a Sim. outra eu tive que pedir para a mãe sentar do lado, tu é a minha visão e aí e os meus braços, então tu vai jogar Sim. com ela e eu vou orientando, né? Sim. Então cada uma tem uma adaptação diferente, né? Então desses atendimentos online, de 21 pacientes que eu tinha presencial, eu fiquei com 10 online, Uhum. adolescentes e crianças, né? Sim. Então caiu bastante o meu processo, porque nem todo mundo aceitou, errei Sim. também, né? Depois a Rosane lá puxou a orelha lá na. Não é oferecer, e sim dizer, a gente só tá Não é mudando. E eu perguntar se ofereci. quer, né? Eu falei assim, gente, né? Não, ó, é só falar assim, agora vai ser assim. E eu já tinha perguntado, aí eu tive que consertar, e tô consertando ainda o negócio. Sim. E tá trabalhando aquela E, ferramenta que a gente falou ontem, né? e Que o isso primeiro mesmo. não é o não eterno. Pode ter mudado e agora cabe você ir buscar isso, né? Isso mesmo. E aí aqui em Santa Catarina a gente teve a permissão de voltar 2 semanas atrás, essa segunda Uhum. semana. Só Uhum. que para voltar eu também tive que estruturar esse retorno, né? Sim. Então eu comprei máscara de bichinho, máscara com a logo da empresa. Gracinha. é, A gente foi se reinventando, assim, tive que espaçar o horário dos pacientes para que eu possa passar Não álcool no tivesse encontrar e consultório, vocês para higiene, isso, né? né? Então, assim, ficou muito mais espaçado e nem todo mundo que conseguiu retornar, porque tem Uhum. pessoas que têm grupo de risco em casa, então não estão Uhum. realmente saindo, tudo isso. Então, Uhum. hoje, né, minha semana, né, fechei essa semana 15 pacientes, entre Show. online e presencial, né? Então, Show. alguns continuaram online e vamos continuar, enfim, até se eles desejarem, quem sabe é um ramo aí para mim ficar no online mesmo, né, com algumas Sim. pessoas Sim. e continuar o meu processo do presencial. Consegui mais 2 novos pacientes essa semana, então a gente Gracinha. vai tentando. Agora, o meu desafio mesmo são as lives, né, que a gente Sim. conversou ontem. Mas eu quero Então, até pontuar um detalhe aqui, ó. Uma coisa, gente, assim, que eu tenho falado bastante, e esses alunos, acho que eles dormem e acordam escutando minha voz na cabecinha deles, né? Inclusive, eu acabei de gravar coisa lá no canal do Telegram de vocês, não sei se você viu. Por favor, entender o seguinte: as coisas estão mudando na velocidade da luz. E olha o que a Jaque já teve que. Olha o que aconteceu com ela. Primeiro foi a ideia de estamos em quarentena. Puf! E agora? Eu vou me adaptar à necessidade que vem agora, que é não sair de casa. Então eu preciso adaptar e ser criativo o suficiente para pegar esse trabalho e ir para o online. Agora, dependendo da região, as pessoas estão fazendo uma nova decisão, que é, uhum, ok, o governo liberou, eu volto ou eu não volto? é isso Como eu mesmo. volto? É importante voltar? É necessário voltar? Pensa. Quer dizer, as pessoas estão também, nesse exato momento, fazendo uma série de escolhas o tempo inteiro. E muda muito Sim, rápido. E aí é que vem, sabe? Já que eu te ouvindo aqui me fala, poxa, olha o tanto que o pensamento dela já está flexibilizado. Ela preparou a máscara, voltou. Pode ser que eu não sei. Por exemplo, o meu governador aqui, hoje, sexta-feira, ele publicou um decreto falando que a gente pode voltar segunda-feira. Mas que, se os casos chegarem, não sei ali o número exato,
mas que se aumentar, vai passar a semana, vai voltar tudo de novo. Aqui pode ser que aconteça a também. gente pode adaptar, desadaptar, adaptar de novo e ainda voltar. E aí é por isso que eu tô dizendo assim, ó, que nós, primeiro, flexibilidade é palavra de ordem. Voltei? Voltei? Só parar um minutinho aí pra ver se volta pra ela lá. Tá travando aqui pra mim. Deu uma travadinha aí, né? Voltou? Eu travei? Tá travado ou voltou? Voltou? Oi, oi. Tá tudo bem aí pro meu? Parou? Vamos esperar um pouquinho aí pra ver o que acontece. Agora deu. Deu? Ó, então assim, a flexibilidade, ela precisa estar aqui pra gente o tempo inteiro. Outro ponto é adaptar rápido, porque não adianta eu ficar... Ontem, lembra que eu falei isso pra vocês? Prepara o material. Eu não posso preparar o material daqui a um mês. Eu tenho que preparar hoje, eu tenho que preparar amanhã. Porque às vezes o material que eu preparei hoje, preparei amanhã, com esse tema aqui, daqui a um mês ele não funciona mais, já é outra coisa. Pensem, há um mês atrás, era outra realidade, era uma outra ideia. Então, adaptar e principalmente, né, obviamente, é adaptar rápido. E isso é que faz a beleza do processo. E entender que as pessoas estão fazendo escolhas o tempo inteiro. E o nosso posicionamento dentro desse caminho das escolhas delas é que vai fazer a diferença para quem vai voltar, para quem vai parar definitivamente, para quem vai desistir e para todas as coisas que vêm. E aí a gente vem para o outro caminho, que são as lives. Conta um pouquinho aí desse desafio da live para a dona Jaque. Então, ó, eu sou aluna VDC desde 2018, né? Então, para mim, vídeo é muito difícil ainda, né? E aí eu comecei a publicar vídeo no meu Instagram, né? Da psicologia, como psicóloga. Sim. E aí, como o meu consultório eu montei junto com uma psicopedagoga, ela tem uma sala, eu tenho outra, a gente fez muito próximo, eu sempre falo pra ela, a gente tem que fazer, a gente tem que fazer, a gente tem que... E aí, vai deixando pra depois, vai deixando. E aí eu fiz a primeira com a Rosane em fevereiro. E aí na quarentena eu falei pra ela, agora é o momento. Vamos lá, porque os nossos pacientes não estão vendo a gente. Então, de repente, é o momento deles visualizarem, além de outras pessoas, né? Então, eu convidei ela e a gente conseguiu fazer a primeira live, que para ela era um desafio também. A gente fez a primeira, quando eu desliguei, eu mandei uma mensagem para ela, já vamos fazer as próximas, já mandei mais conteúdo, já tinha até ideia. Animadona, feliz. Animadora. Isso mesmo, de tão feliz que eu tava. Então, daí a gente fez mais duas. Como no meu espaço a gente convidou outras pessoas, né, para participarem do espaço, para usar o espaço, a gente poder indicar. A gente tem uma nutri, a gente tem uma fono e a gente tem uma farmacêutica que trabalha com fitoterápicos, enfim. Então, isso já é o que a Rosane fala de parceria, essas são as minhas parcerias. Então, eu consegui fazer mais com uma farmacêutica, a gente falando sobre ansiedade, todo esse processo de como lidar, e aí ela falando de algumas plantas medicinais. E, enfim, com as parceiras eu consegui, foi tudo muito tranquilo. Agora, sozinho, que tá o meu desafio, né? Que eu ainda não fiz, né? Sim. Então, aí, o que a sua mentora te falou ontem? Falou que eu tenho que ir, vamos lá, vamos encarar, né? Então, tá. É aquela hora que eu brinco com vocês na live aqui. É a hora que a Rosane não é romântica. É a hora que a Rosane fala assim, Jaque, confia em você e vai. Isso confia mesmo. em você e faz. Isso aí é só aqui, ó, calma. Você sabe o que você sabe e tá tudo bem. É só você entender que é possível e faz, confia no que você sabe, vai ser lindo, né? E é real, gente. É real. Porque, olha só, o que importa é que a primeira live de todo mundo não vai ser a live mais perfeita do mundo. A primeira live das pessoas do planeta não é a melhor. Mas é muito melhor uma live que não foi a melhor. Então é o próximo desafio aí. Do que não olhar, não fazer. Do que pensar e falar assim, poxa, eu perdi uma oportunidade. E agora é o momento das oportunidades. É por isso que eu falo, né? Primeiro que eu brinco, de verdade, é uma realidade. Eu fico pegando no pé porque eu confio no que vocês fazem, né? Eu sei que é algo bom. Eu sei que é algo que vai ajudar as pessoas. Eu sei que muitas vezes é só uma ideia da gente ficar com esse perfeccionismo exagerado.
Segundo, tudo é treino. A Jaque deu uma travadinha aí de novo. Eu acho que é a internet lá, não sei o que está acontecendo. Vamos pensar aqui. É treino, gente. É treino. A primeira não vai ser boa, não. A segunda vai ser melhor do que a primeira. A terceira vai ser melhor do que a segunda. A quarta vai ser melhor do que a terceira. E isso vai ser E literalmente isso aí, Gustavo, ó, ela caiu ali, mas deve ter sido questão da internet lá. É um treino que a gente precisa ter consciência. Então, quem está aqui comigo, pensa o seguinte, não faz pensando que vai ser a melhor coisa da sua vida, porque provavelmente não vai ser mesmo. Mas faz com aquela ideia de provar para você que você conseguiu fazer algo que parece que te gerava muito medo, que te paralisava, que te travava, que te deixava angustiado, pensando ali, ó, que a coisa não ia fluir. E isso é que faz com que a gente pense e olhe, né? E tente olhar, deixa eu tentar colocá-la de novo aqui. E tente olhar com essa sensação de esperança. E eu acho que vale um pouquinho de amor, de empatia, de amor próprio. Ontem eu falei bastante sobre isso, que está muito ligado ao conteúdo de hoje. É reconhecer a sua história, reconhecer a sua trajetória. Voltou, né? Isso estava completando já que a gente precisa colocar aqui. E eu ainda vou te ver fazendo isso, você ainda vai contar isso aqui pra gente, né? Que foi, fez, olha e pensa o seguinte, tá, tudo bem, não vai ser a melhor do mundo, mas é muito melhor uma live feita do que uma live que ela ficou só aqui, ó, presa na minha exigência. Presa na minha sensação de eu poderia ter feito. Então, assim, por exemplo, gente, pensa o desafio que eu me propus essa semana, fazer 3 lives todo dia, Sim. mais as consultorias de vocês. Mais Sim. os meus atendimentos, que eu continuo atendendo, a vida continua. Mais a equipe nossa aqui. Essa semana tem 2 pessoas que entraram nova na equipe. Não sei se vocês viram aí, né? A gente tá com as artes, toda bonitinha. A gente tá com uma ilustradora, tá uma jornalista, entrou gente nova aqui. Tem que treinar as pessoas, tem que ensinar. Quando eu fiz isso, já que eu falei, meu Deus, será que eu vou dar conta? E olha, eu tô terminando agora. Você é a 15ª live da semana. Isso mesmo. Foi, fez, olha só. Foram perfeitas as minhas lives? Não, a de segunda caiu. Ontem caiu no almoço, né? Não sei se você estava assistindo lá, caiu umas 3 vezes. Sim, Aqui agora deu uma travadinha. De manhã, sei lá, que acontece alguma coisa. Sempre acontece alguma coisa. Agora, o que acontece alguma coisa e eu paro. Quarta-feira, uma aluna perguntou uma coisa que ao vivo eu não soube responder. Entendeu? Ela falou assim, olha, eu quero saber uma funcionalidade lá do canal do Telegram. Eu falei, eita, não sei. E não sei, gente, tá tudo bem. Eu não preciso saber tudo. Então, assim, a ideia é fazer, melhorar. E eu sei, ó, que a gente precisa se desafiar. E eu acho que esse é o seu próximo passo. Porque você já viu que você dá conta. Porque se você fez com outras pessoas, você já sabe que a coisa vai. Sim, não, eu consegui, a gente consegue. Eu tenho tentado acompanhar todas as tuas lives, né? Como eu estou em atendimento, mais uma filha de 2 anos. E às vezes. E a vida continua. Eu não assisto ao vivo, e aí eu boto o meu fonezinho e vou assistir. Ela já até sabe, ela fala, mãe, tu tá assistindo a titia? Eu também quero escutar. Daí ela bota o fonezinho nela. E aí ela sabe que é o momento de escutar. Mas assim, queria falar para o pessoal que está escutando, né, que é o momento de inspiração, então é o momento de falar assim sobre a Rosane, assim, né? Tem pessoas que têm, tem os ídolos, né, artista e tal. Eu não tenho uma ídola assim, eu tenho a Rosane que eu sigo ali, ó, e eu fico, ó, firme e forte, assim, ó, tentando buscar. Eu não vejo todo dia, mas eu tento ver ela todo dia, até para me inspirar, sabe? Então, quando eu tô meio desmotivada, eu vou lá no Instagram da Rosane e assisto uns vídeos para me motivar e vamos em frente. Porque senão a gente não consegue, às vezes, sozinha. E aí a gente precisa de alguém para inspirar realmente, né? Então, o psiconegócio para mim é isso, assim. Eu vou lá e, ó, vou até fazer um fã-clube. Quem é que vai concordar aí comigo? Pra gente deixar o VDC vitalício para sempre nas nossas vidas. Porque a mulher tem tanto conteúdo, eu não consigo acompanhar tudo, tá? Eu sou da turma 2, eu ainda não assisti todas as aulas de tanto conteúdo que ela tem. Mas ela é tão inspiradora. E aí, direto a gente está aqui. Bora, vamos. Ó, tem coisa nova, tem coisa nova, tem coisa nova. Semana que vem tem coisa nova. Então, ó, quem quiser entrar aí no abaixo-assinado, a gente vai fazer um abaixo-assinado aí. VDC vitalício para todo mundo aí, né? Pra gente poder acompanhar sempre a Rosane.
É. E Aí, ó, ó, já tem gente dizendo sim, ó, levantando as mãozinhas. Viu? olha lá, você já conseguiu começar seu fã-clube já, ó. Viu? Aí, Já ó. tem um monte de coisa lá. Ai, gente. Mas, ó, a primeira coisa que eu quero, assim, né, é afirmar mesmo, gente, assim, todas as alunas que vêm aqui, que compartilham, e não é fácil estar no papel delas, não, gente. Elas abrem bastidores, elas estão falando das dificuldades, elas estão falando do campo de batalha, literalmente, né? Das dificuldades da Uhum, rotina. Não é fácil estar fazendo isso aqui que você está fazendo. Isso aqui já é uma grande superação, que é sim. expor, e normalmente aqui a gente fala das dificuldades, né? Outro ponto é pensar o seguinte, que elas fazem isso, né, pela missão. Eu acho que acreditam muito nessa ideia de que a gente pode crescer e colaborar e caminhar juntos. E uma coisa que me apaixona mesmo, né? Acho que me dá muita energia nisso aqui, é que eu acho que a gente sempre pode melhorar os nossos processos. E é por isso que a Jaque é a turma 2. A turma 2 ela tem uma série de questões. Mas para mim aqui, quando a gente lança alguma coisa nova, a gente busca todo mundo que ficou para trás. Não é aquela ideia Uhum, assim de, então agora só vai para quem chegou. Algumas coisas são bem sim. restritas, específicas, aí Uhum, é um detalhe ou outro ali. Mas normalmente a gente busca, e eu falo que uma vez VDC é sempre VDC. Então a gente está sempre aqui, ó, caminhando e fazendo com que as coisas possam ser melhores sempre. Não é perfeito, tem problema, tem desafio, tem tudo. Mas o que a gente busca é sempre assim, eu literalmente, eu falo que eu durmo e acordo e pensando assim, o que a gente pode trazer de melhoria para o pessoal? Por exemplo, não sei se você assistiu, eu não atendo criança. Não é o meu foco. Então, eu não posso dar grandes orientações do atendimento infantil. Não é uma coisa que eu faço, né? E para mim, integridade é fato. Então, eu não vou falar de uma coisa que eu não sei, que eu não sei, não é uma coisa que eu pratico. Saber fazer, se eu uhum, precisar, eu até faria, mas não é uma coisa que eu sim. pratico. E eu fiquei pensando. No caminho da vida, a gente vai conhecendo um monte de gente. Eu conheci uma profissional de referência nessa área. A gente teve um encontro no ano passado, lá em São Paulo. E aí a gente passou a conversar e tudo. Ela tem um trabalho de excelência nisso. Você deve conhecer, que é a Ana Paranzini. E ela é, Uhum. inclusive, aí da sua região. E eu falei, poxa, olha só. E aí a gente conversando, surgiu uma parceria. Falei, opa, Ana, vem então falar com o pessoal nosso aqui sobre como Já tá na adaptar o minha atendimento agenda. infantil. Tá lá, quarta-feira, 2 horas. Quarta-feira às 2 horas. Como adaptar o atendimento infantil. Ela tem um trabalho lindo, né, nessa questão da orientação de pais, como programa de orientação. Então, o que ela pode colaborar para os alunos, trazendo essa experiência da prática, não é teórico, é prático, da rotina. E eu perguntei para ela, falei assim, olha, como é que tem sido para vocês aí, né? Ela tem uma equipe, essa questão de adaptar o atendimento infantil dentro do online. Ela falou, olha, a gente tem tido resultado assim, assim, assim. Eu falei, pronto, topa compartilhar com o pessoal do VDC sobre isso. Ela, claro que eu topo, pronto, tá aí marcado. Quarta-feira vai estar conversando com vocês. Então, assim, o que eu acho importante disso? É melhoria contínua. Eu sempre falo para vocês, façam e melhorem o processo. E aqui, já que é por isso que sempre no VDC tem coisa nova, porque eu também acredito na melhoria contínua. Eu também busco essa ideia de que agora tem que flexibilizar. Se antes isso não, quando o VDC começou, o atendimento online não era a resolução era totalmente diferente dessa que é agora. Não era desse Sim. jeito. Né? E a gente Uhum. adaptou tudo para ser desse jeito. Então a gente está flexibilizando, buscando, trazendo colaboradores, trazendo pessoas novas, buscando sim sempre estar antenado. E eu quero assim que nossos alunos estejam sempre à frente, liderando os mercados deles, liderando a posição deles, liderando aquilo que eles têm ali para fazer, baseado nessa ideia de que eles vão praticar, fazer e sempre flexibilizando e agindo mais rápido. E é por isso que a gente está aqui antenado o tempo inteiro buscando isso, né? E o seu fã-clube só Verdade. está crescendo ali, né, Ó, viu? Elissandra? Flávia, Elissandra, tô Tô com vocês dizendo. aí. Ó, eu participei até do desafio lá de fazer o vídeo, mandei para Rosane para ganhar lá o negócio vitalício e tal. Então, ó, eu acho que só está crescendo. Vamos pensar nessa ideia? Show! É, Que ó, quem sabe? o meu já acaba em dezembro desse ano. Eu já tô aqui, ó. Como é que eu vou fazer, né? Depois que acabar. Ai, ai, ó, gente, isso é incrível. Eu acho que a gente precisa, né? Assim, eu falo que ninguém cresce sozinho. A gente tem sim Sim. a oportunidade de pegar um na mão do outro. Crescer a Adriana aí também. Eita, gente. Olha só. É, eu tô só vendo os roxinhos. Mas a gente tem sim essa oportunidade. E eu falo, né? E para mim isso é um lema, sabe, Jaque? A gente não, a Uhum. gente
a gente pode crescer e a gente vai crescer. Mas se a gente for com outras pessoas que têm a mesma visão e que puxem e que estimulem, que façam com que a gente visualize coisas que às vezes sozinhos a gente não está vendo, que é aquilo. Será que se eu não estivesse brincando aí, né? Pegando no seu pé sobre essa ideia de fazer a live sozinha, você iria fazer? Não sei. Acho que É não. provável que não. Ou então você ia deixar e falar assim, quem sabe um dia eu faço. E agora Só não quando tem um dia. Assim, ou tipo, eu quando vou a fazer quarentena o dia que eu restringir. estiver bem, o dia que eu tiver à vontade, o dia que eu ficar tranquila, o dia que eu amanhecer inspirada. Esse dia provavelmente para muitos nunca vai chegar. Esse dia onde Sim. vai estar tudo perfeito, sua voz está linda, seu cabelo está perfeito, seu ambiente de casa está maravilhoso. Hoje eu fui fazer um atendimento online, terapêutico. Meu escritório é todo pensado nisso, todo organizadinho aqui para fazer. Fui fazer. Do nada, 3 horas da tarde, o meu vizinho não me liga, uma furadeira. Uma furadeira. Eu falei, meu pai do céu, e agora? Entendeu? Assim, não é perfeito, ó, tá preparado, mas é perfeito? Não, do nada o vizinho vira e liga uma furadeira. Então, assim, não é preparado, não é pronto, não tem aquele dia assim que tá tudo conspirando para o bem. Às vezes a gente não vai chegar nesse dia nunca. E o que a gente Sim. precisa? Olhar aqui, pensar e falar, poxa, eu preciso me desafiar a fazer, eu preciso me estimular a fazer, porque o resultado vai vir. E ele, normalmente, ele é muito proporcional à nossa capacidade de gerar esforço. Então, quanto mais eu me esforço, mais resultado eu tenho. Quanto mais eu me dedico, mais resultado eu tenho. Lógico, respeitando os meus limites, né? Que lindo aí isso que você está falando, de adaptar a sua vida, a sua rotina. Eu lembro, né, do seu vídeo falando que você agora tem liberdade de atender nos horários que encaixam com a sua vida, que isso também é prioridade para você. Eu acho que a gente também tem que ter, né, uma noção de saúde, de equilíbrio, de cuidado com a vida, com a família, com os filhos. E a clínica nos dá isso como uma oportunidade. Só que, claro que para funcionar, não é romântico rosa, né? A gente tem que parar aqui e enfrentar os desafios diários. Essa semana eu estou enfrentando um desafio imenso para mim. De verdade, falo para vocês com muito amor. Acordar cedão não é o esporte que eu prefiro, não. Muito pelo contrário. Então, estar aqui pronta, com roteiro, tudo bonitinho, para fazer live 7h25, foi um grande desafio. Mas hoje, quando eu terminei, eu falei, poxa, é bom esse negócio. Mas foi um desafio que eu tive que me propor a viver para olhar e falar assim, vale, né? Massa, gostei. Entendeu? O que eu gosto da Rosane é que assim, né? Ela se desafiou a fazer três lives em um dia, né? Mas a live já é uma coisa que é na rotina dela, né? Só que ela não fez só a live, ela fez uma live diferente. O que ela fez? Sim. Que eu acho o máximo, aquela live dá 1 hora. Ela deixa o pessoal entrar na hora, com as dúvidas da hora, e ela responde. Então a pessoa tem que ter muita confiança, assim, né? Eu vou chegar lá. Vai, tá no caminho. E sabe por quê? Sabe por que eu consigo olhar para isso desse jeito? E já que foi uma coisa que eu pensei. Por exemplo, eu já fazia live 2 vezes por semana aqui. Segunda e quinta, já tem bastante tempo que a gente faz. Aí eu pensei, poxa, como é que a gente pode aumentar isso num caminho onde os profissionais vão ter mais conhecimento, tenham mais oportunidade para programar as coisas para fazer? Vem. E aí eu pensei, eu vou inovar. Eu vou fazer algo que eu nunca fiz antes. Porque não é tão simples abrir, ir para um campo com o peito aberto. Porque vocês podem me perguntar o que quiserem. E pode correr o risco de acontecer o que aconteceu quarta-feira. Com a Flávia, que me perguntou lá a função do Telegram que eu não sabia. Só que o que acontece existe uma experiência, existe uma visão, mas eu também não me sinto na obrigação e na responsabilidade de ser perfeita. Vocês podem ver, gente, que às vezes eu vou ficar rindo, às vezes eu vou falar uma coisa que é de bastidor, eu vou contar uma experiência, isso aqui sou eu, e tá tudo bem. Agora, essa necessidade, às vezes, de ser perfeito demais, é que faz com que a gente não faça. E é por isso que eu falo, que quanto mais a gente confia no que a gente sabe, e mais ainda, junta isso com a ideia de que eu não preciso ser perfeita, não preciso responder tudo, eu não preciso ter resposta, eu brinco, né? Às vezes a gente não precisa. Ontem mesmo, acho que você tava, né? Alguém me perguntou sobre documento para o atendimento online de adolescente. Sim. Eu não atendo esse tipo de perfil. Não sei. Aluno, consultava, a gente estava na consultoria. Aí eu ainda brinquei aí e falei tinha uma assim, aluna lá. Aí eu falei, calma aí que eu vou ver o negócio. Aí eu fui passando as páginas de vocês lá no Zoom. Falei, peraí que eu sei quem sabe.
E ela já tava com a mãozinha levantada, eu achei tão bonitinha. Ela já tava assim, tipo, eu posso ajudar, porque ela conhece essas partes aí dos documentos. E eu sei que ela sabe. Então, assim, Sim, às vezes é isso. Eu não preciso saber tudo, mas às vezes eu sei que pode ter alguém que pode, olha, agora, com a Ana, eu não atendo criança, mas eu sei sim. que a Ana faz isso. E eu conheço. Então, não é interessante? Aí eu vou fazer uma aula para o grupo dela lá, falando sobre essa questão do negócio. Então, a gente fez uma troca. E dentro Uhum. disso, olha só, ganha-ganha. Isso é o sentido de É. parceria, isso é a ideia de crescer, isso é uma ideia da gente olhar para frente com amor, isso é uma ideia da gente também ter, né, um nível de empatia, de alto amor aqui. Não sei se essa palavra existe desse jeito, mas eu acho que é um pouco disso. Da gente olhar para a gente com essa sensação. Isso é bom. E no VDC, né, Rosane, também tem isso, né? Eu acho que é bem importante a gente ressaltar. Lá tem, pelo menos na turma 2 a gente tem uma aula com uma pessoa que fala sobre financeiro, com uma pessoa que é específica de Sim, financeiro. A gente sim. tem uma aula que fala sobre documentos. Depois da aula dela, que eu acompanhei, que ela fez, se eu não me engano, Sim, foi 4, 4. Uhum. eu fiz uma supervisão com ela, eu demarquei uma supervisão Que com ela. graça, que Aham. massa. A Michelle é linda, uma Isso, com a gracinha. Michelle, para a gente fazer uma supervisão em função de relatório. Por quê? Porque é isso que Sim, tu tá falando. Eu Chária. procuro sempre o perfeito, né? Quero sempre buscar o melhor. E assim, é uma luz. E como que eu ia conhecer a Michelle? Foi por causa do Sim, VDC, entende? Então, sim, isso é muito legal. Não é só a Rosane não tá só lá. Tô sim, aqui, é tudo comigo, né? sim, Ela chama outras pessoas para partilhar, para sim, compartilhar e sim, buscar soluções para os alunos VDC, né? sim. Por É, exemplo, essa questão do atendimento de crianças, a questão de sim, relatório, né? Que eu faço muito, enfim. sim, sim. E é exatamente isso que eu estou dizendo. Porque é aquilo, se tem alguém que é legítimo nisso, vamos trazer essa pessoa para ensinar. Olha que massa, né? Uhum, isso Ai, mesmo. Jaque, é muito bom. Eu fico muito feliz. Feliz pela confiança, grata em ver o seu crescimento, grata em ver o quanto você tem, né, amadurecido a nível de visão. Eu lembro muito de você falando, porque eu fui do RH há muito tempo. E uma das coisas que me fez sair, né, dessa ideia do RH e repensar a minha vida é que eu queria ser a mãe que faz tarefa de casa com o filho, eu queria ser a Uhum, mãe que almoça em casa, eu queria ser a mãe que leva e busca na escola. E eu via lá, na época que eu trabalhava no RH, eu já era casada, eu não tinha filho ainda, mas eu era casada. E eu via, né, o horário, estendia, fazia muita coisa à noite, treinamento final de semana. E olhando ali, eu falava, poxa, será que isso aqui é a realidade de vida que eu quero? E hoje, para a estrutura que a gente tem, que não é perfeita, gente, tem muito sim, desafio, mas eu vejo e olho e falo assim, poxa, que lindo, né? A oportunidade que a clínica nos dá. E olhar para você e ver você fazendo isso, realizando seus sonhos, tendo sua sala, né? Tem tanta história bonita no meio disso. Então eu fico uhum, tão feliz de verdade, assim, e sabendo que é uma jornada, é um caminho, e que ele só vai crescer. E obrigada, né, por estar comigo, mais ainda, obrigada pela essa vontade. Ela tá dando uma travadinha lá, mas ela tá me ouvindo. Obrigada tô te por ouvindo. essa vontade de compartilhar, né? De estar aqui, de falar para os seus colegas, de incentivar os seus colegas. E é isso que a gente tem aqui, né? Como um caminho para que a gente possa seguir. Tá bom, lindona? Tá. Ô, Rosane, eu acho que é bem importante isso que tu falou também, né? Tem muitas mães, essa semana eu tenho acompanhado, tinha até, na nossa aula tinha uma mãe, né, com um bebezinho. Sim. Gente, eu É, achei tão linda a Ju, né? Ela tava com um é, bebê de 2 meses e eu não sei se vocês conseguiram ver, né? Porque acho que eram quatro folhas ali de Zoom. Ela ficou às 3 horas de aula com aquele bebê no colo. é, Eu falei, te- gente, é é. lindo demais. Hoje de manhã também tinha uma mãe que comentou, tô dando mamar aqui pra minha Sim, filha, né? sim, Então, assim, eu me sinto nessas mães porque a gente quer o melhor para os nossos filhos, né? E eu sim, acho que a clínica nos proporciona isso. Não que o RH seja ruim, eu amo o sim, RH, sim, trabalhei respeito, muito eu acho tempo, lindo, aham. né? Mas a clínica nos proporciona isso que a Rosane falou, assim, né? Eu levo a minha filha no colégio, eu busco ela. Às vezes eu Sim, pego antes para estar com ela, né? Me organizo. Então, assim, eu fiz uma agenda, sim, me de organizo, vida, me né? planejo, mas eu consigo ser mais flexível para estar com ela nos momentos que eu Sim, desejo, né? Então, sim, eu me organizo para isso. E no RH, a gente sabe, é o horário fechado e às vezes até hora sim, extra lá, por sim, uma necessidade daquele momento, né? sim, sim, Mas que hoje na clínica eu vejo que eu trabalho menos carga horária, né? sim, E
e ganho 3 vezes mais do que o RH, porque eu faço o meu salário no sentido Sim, de buscar meus sim. pacientes, de o que a Rosane falou hoje também, né? Honrar pelo A processo e entender que história. eu não posso ter Uhum. medo de cobrar, fazer meu preço no sentido da minha organização, de todo o Sim, processo, para que eu possa conduzir esse processo, né? E o que eu mais gosto ainda no VDC, tenho bastante dificuldade em algumas coisas de definição, mas assim, o que a Rosane ensina de como lidar com o consultório, entender que é uma empresa, né? E isso para mim, quando eu entrei na clínica, eu não imaginava que era dessa forma, né? Que uhum. é uma empresa assim, que a gente tem custos, a gente tem investimentos e a gente tem que gerir como uma empresa esse processo, né? Então Sim, ela ensina passo a passo no BDC que é sério que fez eu sim, despertar assim, peraí, né? Eu não sim. tinha noção que era todo esse passo a passo, né? E sabe por que que eu fiz, que me deu assim? Porque quando você começou a live hoje, você falou, é por causa da reserva financeira que eu tô passando isso aqui de uma maneira melhor. E da onde vem o conceito da reserva financeira? Vem do modo de gestão, vem de tudo isso Isso, aqui, né? isso Então, tá mesmo. vendo tanto tá tudo muito junto, é tudo ali muito, Uhum. muito perto. Ai, gente, é lindo demais. Já que Então, sucesso, sucesso, sucesso mil obrigada. vezes. Obrigada, eu só tenho a agradecer mesmo, assim. Outro dia eu tinha que te falar sobre isso, eu não te falei. Depois que eu fiz aquela live em fevereiro, teve uma Aham. moça que estava me escutando que fez faculdade comigo e ela me mandou uma Sério? mensagem. Jaque, é verdade esse programa do BDC? Eu vi tu falando lá, eu falei, é. Porque assim, né, podia ser, sei lá, a gente vê tantas propagandas que se paga Sim, para falar, sim, né? E na sim, verdade não, eu tô aqui espontânea, ainda falei para Vivi ainda quando ela me mandou mensagem, eu falei, eu já falei lá. É isso mesmo? sim, Vocês estão me convidando sim, de novo? Dela, sim, sim, se você desejar. Eu falei, claro que eu quero. Porque sim, realmente deu retorno, sabe? Não é algo que a gente combinou. O meu roteiro não foi a sim, Rosane que me passou. Eu anotei porque sim, era a minha segurança, sabe? sim, Eu nem sei o que ela vai me perguntar hoje. Eu anotei coisas que eu acho que era importante de falar. Por sim, quê? Porque o VDC me trouxe isso. E o que eu quero passar hoje para as pessoas é que é real. Assim, claro, sim, dependeu totalmente de mim, porque a sim, Rosane sim, ensina. Se eu não colocar na prática, não adianta de nada, né? sim, Então, por isso que eu digo que depende totalmente de mim, porque a Rosane é um passo, mas se eu não faço, nada sim. acontece, né? Mas isso é real. E aí eu falei para ela, total, pode ir com confiança, porque realmente eu cresci na clínica por causa da Rosane, né? Do Ai. psicnegócio. Então, é Gente, eu fico verdade. tão, tão feliz em escutar isso, porque e é uma coisa até que eu estimulo, tá? É muito engraçado, assim. E isso acontece muito. Quando a gente começa um lançamento, né? Quando começa aí o movimento para abrir a inscrição para uma nova turma, aí algumas alunas mandam, olha, me perguntaram sobre isso aqui. E eu ainda falo, tem dúvida, não escuta o que eu tô falando, escuta o que elas estão falando. É muito Uhum, melhor, né? Porque é aquilo. Já que eu não tenho nem condições hoje de falar quantos alunos já passaram só nesse nosso momento aqui de live. Eu nem sei, assim. Eu acho que uhum, pelo menos mais de 30, mais de 50, eu não sei. Nesses 2 anos, 3 anos aqui, foram muitos. Dentro do VDC hoje, nós temos, chegando agora, 1.300 alunos. Da primeira turma até agora. Mais os que são alunos da mentoria, né? A gente teve já 3 turmas aí que são mentoria. Inclusive, as outras meninas dessa semana, a segunda, terça e de quarta, foram alunas também da mentoria. E eu falo, poxa vida, olha o tamanho disso, olha o tamanho disso. Mas é obviamente, a ideia é, eu tô aqui, eu ainda falo de verdade, lá dentro do programa, você já me ouviu falar nisso, Mário, muitas vezes. Se você quer andar, eu vou na sua velocidade. Você quer correr? Bora correr junto. Hoje eu até falei pra Tati de manhã, eu tava fazendo a consultoria com ela, e eu falei, vamos correr? Brincando assim, tipo, vamos pro segundo nível? E ela, não, super top. Falei, então vamos embora. Quer correr, vamos uhum, correr. Quer ficar no seu jeitinho, vai no seu jeitinho. Então a gente acompanha. Não é uma ideia uhum, assim, eu vou na sua velocidade, mas entendendo que não tem limite. Se você quer crescer de verdade e está disposta a fazer, bora. Agora, a ideia é, não tem mágica. A Jaque está uhum, aqui enfrentando o medo dela. Então, tá vendo? A gente convida. Agora, tá na decisão dela vir ou não vir. Ela poderia ter uhum, falado, não, não vou, não. Vou continuar com o meu medo aí de fazer as minhas lives. E ó, não é isso, né? É superar. Eu falo, faz parceria, faz entrevista, chama lá, faz contato. Tem aluno que faz, tem aluno que não faz. Tem gente que faz uhum, e tem gente que não faz, como tem em tudo.
Mas aquela ideia, não é mágico. Em momento algum eu falei pra Jaque, Jaque, vem pra cá, você vai ter uma agenda cheia, vai comprar a sua sala, vai dar tudo certo na sua vida, plena sem você fazer nada. Em algum momento eu te falei isso? Não. Nunca. Pelo contrário, eu falo, vai ter trabalho, gente. Não é fácil, Sim. não é assim, não é docinho, não, mas vale a pena. Porque quando vem um momento desse, é que a gente olha pra trás, como a Jaque iniciou falando aqui, e vê o quanto faz sentido a gente estar preparado. Uhum. Isso mesmo. O quanto faz sentido ter preparo. O quanto faz sentido o esforço. O quanto faz sentido ter feito a tarefa de casa. Uhum. É isso. É isso mesmo. Beijo, lindona. Obrigada, tá? Sucesso. Beijo, Show, até show. Tchau, mais. tchau. Até. Tchau.